Quer vender algo diferente nesse Natal? Esses biscoitos coloridos com recheio de goiabada é meu produto campeão de vendas. Bonito, barato e impossível de resistir. Hoje eu vou te ensinar a fazer para vender muito nesse Natal. Então fica comigo até o final e vamos para a receita. Aqui na minha tigela eu começo batendo 100 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada com 150 gramas de açúcar. Misturo muito bem até ficar bem clarinho, leve e bem cremoso assim. Agora eu adiciono um ovo inteiro e misturo novamente até ficar bem lisinha essa massa. E agora a gente vai fazer a saborização. A saborização aqui eu utilizei essência de pistache, mas você pode utilizar a essência que você quiser, tá? E como sempre me perguntam nos vídeos, a margarina que eu usei aqui foi a Qualy, tá? Se você quiser usar outra, não tem problema, desde que seja com 80% de lipídios. E por último, eu vou adicionar 75 gramas de amido de milho e 200 gramas de trigo, tá? Misturo tudo até virar uma massa firme que não gruda mais nas mãos. Esqueci de falar do fermento químico para bolo, tá? Coloco uma colherzinha de chá desse fermento e agora sim eu misturo tudo até essa massinha não grudar mais nas mãos ou na minha espátula. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou responder. A massinha chegou nesse ponto, a qual ela não gruda mais na espátula e nem no bol e nem na minha mão, tá? Esse é o ponto correto da nossa massinha. Agora nós vamos dividir essa massa em 3 partes iguais. Uma parte eu deixo natural branca, a outra parte eu vou tingir de vermelha e a outra parte eu vou tingir de verde, tá? Então aqui eu tô utilizando esse corante verde aqui, tá? Da Soft Gel. Vou colocar algumas gotinhas de corante, aqui é a gosto, tá? Você vai colocar a cor verde que você acha mais interessante pro seu biscoito. Aqui eu cheguei num tom mais escurinho, se você quiser mais clarinho também não tem problema, tá? Vai a gosto o corante. Vai mexer na sua massa até todo esse corante incorporar na massa. E é assim que fica, gente, essa cor bem bonitinha, tá? Coloco ali no canto e vou para a minha segunda massa. A minha segunda massa vai ser vermelha. Então, a mesma coisa, eu vou colocar umas gotinhas de corante, vermelho da sua preferência, e vou fazer essa misturinha na minha massa até ela ficar bem vermelhinha, bonitinha, tá? Esses biscoitinhos são muito saborosos e dá para você vender, gente, num precinho bem legal. O custo dele é bem baixinho e é muito saboroso, porque é uma massa amanteigada, tá? Fica pronto bem rapidinho, tá? Você não precisa ficar horas no fogão fazendo. E assim, uma massa assim, bem sensacional, tá? Então aqui, gente, eu já tenho as minhas 3 partes separadas, tá? A verde, a vermelha e a tradicional. Agora com a massa verde, eu coloco em um saquinho transparente, o saquinho que você tiver culinário aí. E vou abrir essa massa em formato de um retângulo, tá? Então eu venho, não deixa ela muito fina também não e nem muito grossa, tá? Você vai abrindo a sua massa com auxílio de um rolo e depois com uma espátula você vai fazendo o formato do retângulo. Você vai fazer isso com as 3 partes, tá? Com a vermelha, com a branca e com a verde. E assim a nossa massinha ficou pronta e eu levo para a geladeira e deixo lá enquanto eu vou abrindo as outras massas, tá? Então assim, a massa fica bem perfeitinha. Você sempre dá uma arrumadinha com o auxílio de alguma espátula aí para ela ficar bonitona. E ela fica assim, ó, perfeita. Leva para a geladeira e deixa essa massa lá endurecer um pouquinho, tá? Aqui a nossa massa vermelha, também vou levar para a geladeira para ela firmar. E a nossa massa branca, sem corante, tá? Vou levar para a geladeira. Levo para a geladeira, deixo alguns minutinhos até ela ficar mais durinha para eu conseguir colocar as camadas. Minha massa já tá bem gelada, então agora eu consigo tirar o plástico e colocar uma em cima da outra sem que ela desmanche, tá? E aqui a ordem das cores vai da sua preferência, tá? Mas se você quiser fazer vermelho, branco e verde, não tem problema. Aqui eu fiz verde, branco e vermelho porque no vermelho eu quero colocar o recheio de goiabada. Vou tirar as laterais que ficaram com essas rebarbas, tá? Se você não quiser tirar, não tem problema, mas eu tirei, para ficar um biscoitinho bem certinho, nosso rocambole na hora de cortar, né? Tira essas rebarbas e faço outro biscoitinho, tá? Não descarta essa massinha não, tá? Aqui eu derreti uma goiabada
no micro-ondas com um pouquinho de água e ela já ficou nessa consistência maravilhosa. E agora eu vou espalhar em cima da minha massa vermelha com o auxílio de um garfo, de uma colher, tanto faz, tá? E vou espalhando em cima dessa massa. Se você não quiser colocar recheio, não tem problema, tá? Isso aqui é uma invenção que eu quis colocar mais sabor ainda nessa massa, tá? Mas a receita original, ela não pede recheio. E agora, com o auxílio do próprio plástico, nós vamos enrolar como se fosse realmente um rocambole, tá? Então, você vai enrolando aí devagar para não quebrar tudo. E ele vai já moldando assim, ele vai tipo colando, tá? Um em cima do outro. Esse toque de goiabada também, gente, ficou uma delícia, tá? Se você quiser colocar na sua, se você gosta de goiabada, coloque porque fica muito bom. Então aqui eu já consegui fazer todo o enrolamento do meu biscoito. Meu rocambole está prontinho. Agora que vem o pulo do gato, nós vamos colocar essas miçanguinhas aqui coloridas, tá? Se você tiver verde, vermelho e branco, também fica bem bonito. Mas aqui eu só tinha essa colorida, então é essa mesmo que eu vou usar. E agora eu coloco em uma forma e vou só passando o meu biscoito ali até essas miçanguinhas grudarem todas no meu biscoito. Leva essa massa para a geladeira por aproximadamente uns 30 minutos antes de cortar, tá? Aí sim, depois que ela saiu da geladeira, ela tá durinha e ela sai assim, tá? Com os cortes perfeitos. Não vai cortar essa massa mole, porque não vai dar certo. Então, leva pra geladeira depois de passar nas miçanguinhas e deixa lá 30 a 40, uma hora se você quiser, para você conseguir cortar os rocamboles bem bonitinhos, tá? E o tamanho vai da sua preferência. Se quiser cortar 1 centímetro, menos, mais grosso, não tem problema. O tamanho é o que você quiser. Coloca numa forma, nem precisa de papel manteiga, mas se você quiser colocar, vai facilitar a sua vida por causa da goiabada, porque ela derrete e dá uma grudadinha na forma, tá? Ou você dá uma untadinha, que também não vai ter esse problema. Se você não utilizar goiabada, nem precisa colocar. E os nossos biscoitos ficaram assim, gente. Levei para o forno pré-aquecido a 180 graus por 12 a 15 minutos só, tá? Não deixa mais que isso, senão esses biscoitos vão endurecer, vai ficar escuro e não vai ficar bonita a apresentação. E olha que biscoito lindo, maravilhoso. Nossa, eu fiquei apaixonada nesses biscoitos natalinos. Perfeitos, né? E agora também eu não poderia falar da minha embalagem, né, gente? Olha que embalagem maravilhosa, super baratinha, para você colocar os biscoitos e vender muito. Olha que lindo que ficou nessa embalagem, tá? Eu coloquei 4 biscoitos, porque eles são grandes, tá? E já encheu a nossa caixinha. E olha que lindo que ficou essa apresentação desse biscoito. Perfeito! Muito perfeito! Agora vamos falar a parte da precificação. Essa receita me rendeu 16 biscoitos grandes e o meu custo total ficou em R$ 7,30. Fazendo a conta, cada biscoito sai por 45 centavos, tá? A minha caixinha de Natal cabe 4 biscoitos, então o custo dos biscoitos fica em R$ 1,80. Somando a embalagem, que custa R$ 2,00, o custo da caixinha ficou a R$ 3,80, arredondando assim para R$ 4,00. E agora, quanto vender? Como é um produto natalino, com 3 cores, recheado e super chamativo, o preço ideal de venda é entre 10 a 12 reais por caixinha, tá? Ou seja, você lucra de 5 a 7 reais por caixinha vendida. É um produto lindo, barato de fazer e que vende demais nesse Natal. A validade desses biscoitos sem recheio é de 10 dias, com recheio 7 dias, guardado em potes bem fechados ou uma embalagem bem fechada, tá? Se você quiser, pode colocar esses biscoitos num saquinho transparente com um lacrezinho e coloca dentro da caixinha para a validade ficar ainda maior. Gente, olha a belezura desse biscoito, que delícia! E se você gostou desse biscoito tricolor com goiabada, deixa aquele like pra gente, comenta Natal, para eu ver que você chegou até o final. E se inscreva no nosso canal Doçuras da Cacá, para você não perder mais nenhuma receita natalina nesse canal, hein? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!